Como nós vimos na sexta-feira, né? Eu vou falar sempre, eu vou postar a explicação daquilo que foi dito na aula para aqueles que não puderam participar. Então, nós contextualizamos uma carta pessoal. Então, falei sobre isso no início, quando nós começamos nosso ano letivo, né? Lá em fevereiro, quando nós começamos, eu pedi para vocês produzirem uma carta já antevendo, né, o que nós iríamos trabalhar. Não esperava, né? Eu esperava que nós estivéssemos em contato para vocês postarem agora, passo a passo, como nós estamos vendo a carta pessoal. Então, o que fala, né, sobre a história da comunicação, né? A comunicação foi uma necessidade do ser humano. Na pré-história, por exemplo, os homens desenhavam nas paredes, né, das cavernas, as cenas do seu cotidiano. Foi assim que alguns povos se desenvolveram e foi assim que começou a escrita, né? Muito tempo atrás, os sumérios, né, escreviam em placas de argila e os egípcios em um tipo de papel chamado papiro, tá? Os romanos em grandes placas de pedras postas em praças públicas. Só há cerca de 2.300 anos atrás surgiu na China o papel como conhecemos hoje, né? E nós vamos ver quando nós entrarmos lá no ensino médio, quando nós começarmos a falarmos das grandes navegações, nós vamos ver que a invenção, né, da prensa, onde vai ter maior divulgação da escrita. Então, logo depois nós temos uma carta. Hoje em dia nós temos meio de comunicação tão mais prático, né, que nós falamos via celular, via internet, né, aqui a aula dando online. Então, mudou muito. Mas antes, né, o meio mais fácil de nos comunicarmos, darmos notícia a alguém, seria por meio de carta. Então, a carta pessoal, né? O que tem dentro da carta pessoal? Tá lá na página 98, que eu pedi para vocês fazerem. Então, com que intenção ela foi escrita? Com a intenção de pedir e mandar notícias, né? Por escrito a alguém que está muito distante. Que tipo de relação há entre quem envia e quem recebe a carta? Então, nesse caso aí, é uma relação de grande amizade. A carta lida apresenta um assunto comercial ou pessoal? Um assunto pessoal, pois é a mensagem entre dois amigos. De onde a carta lida foi escrita? Foi escrita de Curitiba, né, lá na região sul do país, e foi enviada para Manaus, na região norte. Arthur estava em qual cidade? Arthur estava em Manaus e Miguel, lá em Curitiba. Como nós identificamos isso, né? Como você identificou isso, né? Pois o assunto está incluso na carta, né? Incluindo o local no corpo, e ele pergunta como está ele morar numa cidade de Manaus. Por que Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia? Para compartilhar as novidades com um amigo que se mudou de longe e assim estabelecer a comunicação. O 5, eu pedi para vocês fazerem uma entrevista com os pais de vocês que vocês vão postar. E depois tem, numa carta nós temos, né, o remetente, ó, o próprio nome já diz, aquele que envia a carta, remetente. E o destinatário, para onde nós vamos enviar a carta. Quem é o remetente aí nesse caso aí? É o Miguel. E quem é o destinatário? Arthur, tá? Identifique no texto a data e o local em que a carta foi escrita. Foi escrita em quando? 17 de maio de 2017. Em que local? Na cidade de Curitiba. Qual é a importância dessas informações em uma carta? Essas informações contextualizam a carta, revelando para o seu destinatário onde e quando ela foi escrita. Aí nós temos no início a saudação, né, e a assinatura final. Qual foi a saudação que ele postou? E aí, Arthur, beleza? E a assinatura no final? Miguel. Aí depois nós temos na página 100. O que despertou o interesse de Miguel em enviar a carta a Arthur? Miguel queria saber como estava a vida do amigo em outra cidade e contar as novidades do dia a dia, principalmente a respeito do time de futebol que Arthur também fazia parte. Que sentimentos Miguel demonstrou ao longo da carta?
curiosidade com relação à vida nova do amigo, desânimo pelo time de futebol, do qual o amigo fazia parte, e empolgação com a festa junina do colégio. E depois veja a seguir outro exemplo de carta, aí é uma carta mais formal. Aí ele fala: Camaleão Veículos é o remetente. Os cuidados do gerente do Banco Cofre é o destinatário. 13 de abril é a data. Prezado senhora, a saudação. Abertura de conta poupança, o assunto tratado. Gostaria de obter mais informações. É o corpo do texto. Cordialmente a despedida e José Nunes a assinatura. Essa foi a correção que nós fizemos e atividade juntos sobre cartas.